Meu nome é Edmilson Takata, eu pertenço à Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e hoje nós vamos falar sobre osteonecrose da cabeça do fêmur. Bem, o tema, na verdade, como todos sabem, a patologia ainda é hoje bastante desconhecida sobre o ponto de vista da sua fisiopatologia. Então, vamos discorrer hoje bastante sobre como essa doença acomete a cabeça do fêmur. Primeiramente, né, devemos entender, pelo menos que até hoje é aceito, que existe uma interrupção do fluxo do sangue nas vênulas e arteríolas, né, aumentando a pressão intraóssea. Bom, com isso existe a perda da vascularização, ou seja, esse osso passa a não ser mais nutrido, existe a perda da sua elasticidade e consequente fratura subcondral, e aí as deformidades que vão ocorrendo progressivamente. Existem algumas coisas correlacionadas. Esses fatores correlacionados incluem o alcoolismo, né? Pacientes que ingerem 400 ml por semanas, ocasionais ou regulares, também são acometidos. O corticoide também, acima de 2 gramas de prednisona de 2 a 3 meses, também é implicado na sua patologia. Os fumantes, de um modo geral, acima de 20 maços por ano, e as hemoglobinopatias no nosso meio, aqui no Brasil, é bastante importante esses pacientes portadores de anemia falciforme ou talassemia. Outras doenças, como HIV, os portadores de HIV, não só pelo uso do coquetel no seu tratamento, parece haver uma teoria de que também o vírus pode acometer a íntima da parede do vaso e levando ao estrangulamento e, consequentemente, à parada da irrigação da cabeça do fêmur. As doenças dos caixões, ou seja, o disbarismo, também é implicado nesta doença. A fratura do colo é bastante compreensível, já que quando fratura o colo do fêmur, você entende que há uma interrupção do suprimento sanguíneo da cabeça do fêmur, e há doenças de Gaucher também, também implicado como fator correlacionado na necrose acética da cabeça do fêmur. Bem, basicamente, o que se faz o diagnóstico de certeza quando se fala em radiografia é o sinal do crescente, que é o descolamento da cartilagem, e você vê essa linha de radiolucência, principalmente na incidência do perfil, como mostra aqui a figura. O padrão ouro no diagnóstico é a ressonância magnética, e existe esse sinal bastante característico, que é esse cone da necrose, que mais para frente a gente vai mostrar que existe um diagnóstico diferencial bastante importante na necrose acética da cabeça do fêmur. Mas basicamente o diagnóstico, como exame radiográfico de imagem padrão, é a ressonância nuclear magnética. A cintilografia no passado foi bastante solicitada, porém hoje em dia deixou de ter importância e sim mais ela é mais solicitada quando você está pensando em alguma lesão metastática ou estadiamento de patologias tumorais. A tomografia ela é importante, na verdade, numa fase um pouquinho mais adiantada para ver lesões císticas, como a gente vê aqui. Porém, não é um exame muito solicitado na necrose avascular, principalmente nos seus estadios iniciais. Como eu falei para vocês, existe um diagnóstico diferencial bastante importante a ser feito, ou se chama edema transitório ou osteoporose transitória, como alguns autores gostam de dizer. Nós, particularmente, gostamos de chamar de edema transitório. À esquerda, que vocês veem nitidamente um edema bastante importante
da cabeça do fêmur, pegando inclusive o colo. Notem aqui que data de 2011, essa ressonância. Na radiografia não se percebe nenhuma alteração. E um ano depois, praticamente, esse paciente continua normal. Notem que esse edema desapareceu e a radiografia continua normal. Basicamente, você deve observar que na necrose, como na ressonância anterior, vocês viram que existe um acometimento bastante importante somente da cabeça, e aquele sinal que é o cone da necrose é bastante característico. No edema transitório, isso não acontece. Você vê que existe um acometimento, um hipersinal, principalmente em T2, como mostra nessa radiografia de novembro de 2011, onde acomete a cabeça do fêmur e o colo femoral. Então existe um hipersinal bastante importante em toda a extensão da cabeça e colo do fêmur. Bem, o tratamento, basicamente, ela é norteada pela classificação. E a classificação utilizada por nós é a classificação de Fickai e Arlé, que se baseia na clínica, na cintilografia e radiografia. Como hoje a gente não solicita a cintilografia, basicamente aqui nós estamos falando pela classificação, que ela é cintilográfica, radiográfica e clínica. Então, esquecemos um pouco da cintilografia, né, mas apenas para o nosso aprendizado, né, a classificação de Fickai e Arlé vai do estadio 0 até o estadio 4, né, mas o que norteia o nosso tratamento é quando você fala do tipo 2, que ela é subdividida em A e B. Quando ela é até A, ainda não há alteração da esfericidade da cabeça, né? A partir do 2B você já tem aquela fratura subcondral, é onde aparece o sinal do crescente, como eu mostrei anteriormente no início da aula. Então, a partir do 2B, praticamente é uma situação em que essa cabeça já está bastante comprometida. Então, Fickai e Arlé, ela classificou, né, basicamente aqui, nós vamos falar a partir do tipo 1 até o tipo 4. Né? O tipo 1 ainda tem uma cabeça esférica, nós estamos falando aqui da parte radiográfica. O 2A, nós conseguimos ver, né, que existe uma alteração bastante grande do trabeculado ósseo. Nós devemos ter uma radiografia de boa qualidade para que consigamos ver o trabeculado ósseo. Notem aí que existe uma nuvem bastante esbranquiçada no teto do acetábulo, né? Estou dizendo na cabeça do fêmur. E a partir do 2B, né, você já vê aquele sinal do crescente, e a partir daí o 3 e o 4 já existe no 3 o colapso, e no 4 já é um quadro de artrose instalada. Bom, a partir daí, o que acaba ficando de tratamento? Os que são de indicação de artroplastia total de quadril e os que a gente indica tratamento não artroplástico. Quando se pensa em artroplastia total de quadril, normalmente esses pacientes são jovens ainda, né? Visto que essa doença é uma doença de pacientes jovens, né? Se bem que com o advento desses pacientes, né, que fazem tratamento, né, para doenças crônicas, às vezes você tem pacientes com mais idade, né, e não pacientes que estão na terceira e quarta década, o que é mais comum para esta doença. Então, pensando mais no que é mais comum, né, nós estamos falando em pacientes jovens e ativos. E os tratamentos não artroplásticos, né, existem N indicações, né, a descompressão mais enxerto, enxertos ósseos vascularizados, osteotomia, ondas de choque, artroscopia e até mesmo o trapdoor. Nós costumamos indicar apenas a descompressão, né,
E quando indicamos? Principalmente, né, quando na classificação de segundo ficar e a ler, né, você está até o estadio 1, no máximo 2A. Quando existe a fratura subcondral, como mostra aqui na figura, né, notem aqui que esse é uma cabeça do fêmur, já um anátomo patológico. Veja aqui que este seria o sinal do crescente na radiografia. A partir desse momento, achamos que existe já um comprometimento muito grande desta cabeça, que vai praticamente, na radiografia não se vê a perda da esfericidade, mas achamos que já está num estadio que praticamente não vai adiantar a descompressão. E sim, se fizer, vai ser mais uma descompressão analgésica do que como tratamento. E a descompressão nós fazemos com uma broca canulada, como mostra a figura aqui, né? Sempre na área de carga, né? Notem aqui que devemos fazer sempre na incidência frente e perfil, né? Devemos utilizar de um protetor de partes moles e utilização do parafuso da broca canulada. Notem aqui que existe um fragmento aqui esbranquiçado necrótico, né, que foi retirado bem no centro da necrose, e aqui, só para exemplificar, um pedacinho de osso normal. Aqui é um osso normal e aqui é um osso bastante desvitalizado, sem nenhum sangue no seu interior. Bom, o que nos leva de conclusão? Descompressão mais enxerto, enxerto vascularizado, azochotomia, artroscopia, ondas de choque, trapdoor. Não existe um consenso na literatura com relação a esses tratamentos, né? Os resultados são inconstantes, né? Principalmente naqueles enxertos vascularizados, são cirurgias de alta agressividade, né? E com resultados duvidosos. Baseado nisso, praticamente indicamos quando, né, está num estádio até 2A, a descompressão, que achamos que é uma cirurgia bastante inócua, de baixa morbidade, e que os nossos resultados é muito semelhante aos da literatura. Portanto, o que podemos concluir? Nos estadios iniciais 1 e 2A, descompressão. Nos estadios avançados, maior que 2A, artroplastia total de quadril, principalmente quando já houve o colapso da cabeça. Obviamente que não vamos indicar quando o paciente ainda está com pouca dor. Quando houver, então, o aumento da dor, né, a perda da qualidade de vida, né, indicamos a artroplastia total de quadril. As cirurgias como a artrodese, praticamente contraindicamos, por se tratar de uma patologia que alguns trabalhos mostram que um acometimento de 70% até 90%, a bilateralidade sendo bastante comum. Agradeço a SBOT pela oportunidade de poder falar com vocês e espero ter colaborado para o aprendizado dos ortopedistas de um modo geral sobre necrose avascular. Muito obrigado.